Muito bem, olá a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui a uma live promovida pela especialização em jornalismo esportivo da Fundação Sousandrade e da Faculdade Laboro. Nós falamos aqui diretamente de São Luís do Maranhão. Essa é a primeira turma da especialização, uma turma histórica aqui para São Luís e para o Maranhão. Já estamos na fase final de encerramento desse ano de 2023. E para a gente fazer essa live de encerramento, a gente trouxe um tema e uma profissional muito pertinentes, muito competentes e necessários para a gente discutir e abordar nessa live de hoje. Exatamente a questão da mulher no jornalismo esportivo. Um espaço em que há muitas conquistas, mas ainda também há muitos desafios a serem superados. Queria apresentar a nossa convidada aqui. Junte-se a nós aqui na live. É só procurar. Estamos no canal Paulo Pellegrini provisoriamente, mas depois esse vídeo vai ser migrado para o canal oficial do curso. E, enfim, a mulher no jornalismo esportivo, conquistas e desafios na busca da igualdade e respeito. Estamos com a jornalista Natália Santana. Ela é formada pela Faculdade Metodista, em São Paulo, em 2016. Tem uma vasta experiência já como repórter e comentarista. Enfim, eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouco mais sobre a carreira dela e a gente vai trocando essas figurinhas e com a participação de vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas aqui pelo chat e a gente faz coloca a pergunta aqui no vídeo para a Natália responder. Natália, seja muito bem-vinda. Fale um pouco sobre a sua experiência, sobre como você começou a sua carreira de jornalista esportiva. Obrigado. Olá, muito bom dia a todo mundo. Boa tarde ou boa noite para quem estiver vendo a live em outro momento, né? Como o Paulo disse, a live fica salva, então o conteúdo pode ser consumido em qualquer horário. É uma honra, em primeiro lugar, estar aqui falando com você, Paulo, falando também com todo mundo que está acompanhando, com os alunos da Faculdade Laboro. É um prazer imenso, né? Participar dessa primeira turma, então que seja aí a primeira de muitas, né? A gente precisa formar muitos novos jornalistas, diferente do que falam por aí. O jornalista e as especializações, elas são muito importantes, sim. O diploma, ele ainda é muito válido na área do jornalismo, ele é um diferencial, então não se iludam, em primeiro lugar, para quem acha que só ter centenas de seguidores ou milhares de seguidores nas redes sociais, isso é suficiente para ser um bom comunicador. A gente vai falar sobre isso no decorrer da live, eu faço questão. Mas a minha história com jornalismo, ela começa sendo justamente pela minha paixão pelo esporte. Sempre gostei de esportes desde criança, pratiquei muitos esportes na escola. Eu estudei durante todo o período em escola pública, mas vim de uma escola pública muito boa, em um bairro vizinho ao meu. Eu morava em um bairro muito carente aqui, eu sou de São Paulo, São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Cresci na Vila São Pedro, que é uma comunidade aqui de São Bernardo do Campo. Ainda moro em São Bernardo, vivo em São Bernardo. A gente fala que aqui é a terra dos batateiros, porque plantava muita batata antigamente aqui em São Bernardo do Campo. E eu estudava num bairro vizinho, um bairro que já não era um bairro periférico, tive contato com esporte, só que eu nunca tive talento. Eu sempre brinco que quando eu jogava, por exemplo, futebol, eu jogava na linha, eu não tinha domínio de bola, então a bola fugia de mim. Quando eu jogava no gol, eu fugia da bola porque eu tinha medo de tomar bolada. Então, esse é só um resumo do meu histórico de atleta. E aí eu me encontrei em 2011, acompanhando transmissões esportivas. Era raro ver mulher fazendo trabalho que não fosse apresentar, né? Porque até aquele momento era só mulher apresentando, como a Renata Fã, não sei se vocês conhecem aqui de São Paulo, ou lendo as mensagens, né? Aquela coisa básica. E aí, em 2011, era uma época da Libertadores, que o Santos venceu a Libertadores. E durante a competição, eu vi uma mulher repórter de campo, eu não me recordo qual foi. Só que eu falei, cara, é justamente isso que eu quero fazer da minha vida. Eu já era mãe, eu fui mãe nova, tenho um filho de 18 anos, então fui mãe aos 19 anos. Até então, eu tinha um relacionamento, morava com o pai dele. Então, eu vivia eu terminei a escola em 2004, fui mãe em 2005 e só consegui realizar o meu sonho de entrar numa faculdade em 2013, porque eu era do lar, cuidava do meu filho pequeno, fazia só alguns bicos, não tinha condição de fazer uma faculdade, mas desde que eu terminei a escola e engravidei, eu tinha aquela vontade, eu sempre falava, eu quero fazer uma faculdade.
tinha alguns pensamentos, uma dúvida ou outra, não sabia o que fazer, até que eu vi essa matéria em 2011 de uma mulher falando, eu acompanhava, consumia muito futebol, principalmente no rádio, falei, cara, é isso que eu quero fazer, jornalismo, porque eu quero ser repórter de campo. E até então, né, aquela paixão pelo clube, aí eu falava, eu quero ser repórter de campo para estar perto do Santos. Isso em 2011. Eu só consegui entrar na faculdade em 2013, graças ao financiamento estudantil, graças ao FIES, porque eu não tinha nenhuma condição até então de pagar uma mensalidade de faculdade, eu não tinha dinheiro nem da passagem, e no mesmo ano que eu consegui o FIES, surgiu o passe livre aqui no ABC Paulista, então eu consegui migrar para a faculdade, tinha o transporte público, foi uma coisa assim que era para ser meu, sabe? Deu muito certo nesse período. Então, eu sonhei muito com isso. Foi um objetivo muito grande que eu tracei de 2011 a 2013. Eu orava muito e falava, eu quero entrar na faculdade. Porque eu entendi ali que era necessário uma graduação para eu estar no jornalismo. Né? A gente viu como isso evoluiu muito com a amplitude da internet, que hoje, entre aspas, qualquer um faz jornalismo, mas não é bem assim. E aí, na faculdade, a gente tem aquele contato gigantesco, né? E essa minha paixão pelo esporte também veio muito do meu pai, santista, apaixonado e tal. E na faculdade, a gente tem aquele contato gigantesco com a profissão. Então, eu me descobri ali. Eu falei, nossa, eu posso ser. A gente é graduado para ser jornalista, posso ser assessora de imprensa, posso trabalhar com comunicação interna. A grade da Metodista era vasta, assim, gigantesca, então minha graduação ela foi muito rica, né, percebi que eu podia escrever, eu podia trabalhar em rádio, trabalhar em TV, foi assim, eu posso dizer, eu já ouvi de outras pessoas, que eu me tornei uma nova Natália, depois que eu entrei na universidade, foi assim, um grande diferencial para a história da minha vida, e desde 2015 eu já atuo na área, porque eu comecei num estágio, num trabalho em uma rádio local, uma rádio comunitária de São Bernardo do Campo. Na rádio a gente cobriu os times da região, do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Água Santa, Mauá, Rio Grande da Serra. E aí eu tive esse contato lá, e numa rádio comunitária você é jogado na fogueira, porque você é o faz tudo. Eu cheguei, sentava na bancada no programa esportivo, achando que eu ia aprender ali no meu primeiro dia que eu fui conhecer a rádio, já me colocaram para falar um comentário sobre um determinado jogo do final de semana, e tudo começou para mim ali, de verdade, sabe? Porque aí foi a prática, porque na faculdade a gente tem contato com a prática, mas é diferente, né? E aí tive esse contato com a prática, do comentário da bancada já me jogaram que era para o lugar que eu mais sonhava, que era a reportagem. Em poucos tempos, assim, eu já estava fazendo a reportagem do gramado, aí me ensinaram a operar a mesa de som. Tempos depois eu estava apresentando a mesa de som, eu era a única mulher ali da equipe, eu apresentava e operava a mesa de som e a bancada formada somente por homens, e ali foi a minha escola. O rádio, ele já é uma escola, e uma rádio local, então, foi o meu primeiro contato com esporte, dali eu comecei a expandir meus horizontes, porque o ABC Paulista, ele é deslocado um pouquinho da capital, eu estou a cerca de 1 hora, mais ou menos, da capital, e tudo geralmente, né, em qualquer lugar, acontece mesmo na capital, então as minhas principais oportunidades remuneradas, digamos assim, surgiram quando eu comecei a migrar para a capital. Por quê? Eu frequentava os estádios, os locais no ABC, eu não tinha referência feminina, eu era a única mulher. Eu ia para a coletiva de imprensa dos clubes da região, eu ia para os eventos, somente eu de mulher até então. Eu fui por muito tempo a única mulher repórter de campo no ABC Paulista. Tiveram outras de mim, mas sabe, que em momentos isolados. E aquele momento, né, eu fui a única. E aí, em São Paulo, quando eu migrei para a capital, eu comecei a fazer, depois de um tempo, alguns trabalhos para a Federação Paulista de Futebol, quando eles começaram a explorar as transmissões, as primeiras transmissões de streaming com o futebol feminino, que a gente fazia via internet. E aí eu ia para um evento ou outro, a gente tem o Museu do Futebol, que fica lá no Pacaembu, vez ou outra eu ia para alguns locais, e aí eu comecei a ter contato com algumas mulheres em alguns locais que também já estavam trabalhando com isso, e isso me fortaleceu demais, porque aí eu falava, cara, eu não tô sozinha, né, eu fiz amizades, desculpa, eu fiz amizades com mulheres que até hoje eu tenho muita amizade, assim,
E a gente se fortaleceu muito, e isso me deu ainda mais força para continuar na minha caminhada, que, né, mesmo eu tendo me inspirado em uma mulher lá atrás, mas não tido contato com nenhuma e começado sozinha, me deu forças para continuar. Então, aí eu comecei a trabalhar nos streamings, comecei a fazer web rádios, porque as web rádios também vieram com muita força, então eu ia para muito estádio fazer jogo do masculino, principalmente futebol masculino, nas web rádios, e aí ia tendo aquele contato, né, comecei a trabalhar em alguns veículos de comunicação, então eu já fiz muita coisa, assim, desde nova, cobrindo cobri a passagem da tocha olímpica aqui em São Paulo, cobri jogos do futebol feminino nas Olimpíadas, né, quando os jogos aconteceram aqui em São Paulo, muita coisa se aconteceu na minha história, né, tanto que até chegar nos dias atuais, hoje em dia, aquele sonho que eu tinha de trabalhar perto do Santos, ele se concretizou, já tem uns 3 anos, eu sou comentarista e repórter da Santos TV, trabalho nas transmissões tanto do futebol feminino como da base, em alguns momentos do futebol masculino, então idealizei aquele sonho, só que descobri que não é só ali, eu posso fazer muito mais, então eu tenho aquele contato com todos os clubes. Atualmente eu estou cobrindo as finais do Campeonato Paulista Feminino, a gente está na reta final, domingo é o último jogo, para a TV Cultura, então eu estou prestando um trabalho para eles como repórter também. Cobri a Copa do Mundo Feminina para o Portal Terra, a gente cobriu daqui mesmo, mas foi uma cobertura assim, daquelas de ficar a madrugada inteira acordada, acompanhando jogos, escrevendo muitos materiais, participando de lives. Então, são várias experiências assim que eu já vivi ao longo dessa curta carreira, mas que já agrega assim bastante ao meu currículo. Maravilha, Natália. Tem já muita gente fazendo perguntas aqui. Você falou, depois eu coloco as perguntas na tela, mas você falou sobre ter encontrado, né, na faculdade, enfim, os instrumentos, né, para dar conta dessa demanda de poder estar fazendo, na prática, o jornalismo esportivo. Na faculdade, você já tinha tido práticas de jornalismo esportivo? Houve algum incentivo? Porque a gente sabe que geralmente essas disciplinas elas são chamadas de optativas, né? Elas não são obrigatórias. E o que é até uma contradição, porque assim, o jornalismo esportivo é uma das áreas que mais abrigam profissionais e que tem mais audiência. A gente sabe disso, o futebol principalmente, mas os esportes de maneira geral. Os grandes eventos que param o mundo são eventos esportivos, né? Sim. Olimpíadas, Copa do Mundo. Como é que foi essa relação sua com o jornalismo esportivo na faculdade? Você fez a disciplina, houve trabalhos, você se sentiu estimulada a seguir nessa área depois que fez a faculdade? Olha, durante esse período, não. Durante o curso de jornalismo na Metodista, eles ainda não tinham. Não sei se depois entrou na grade. Eu soube que em outras universidades tinha, né, essa disciplina, mas na Metodista não. A gente teve jornalismo econômico, jornalismo cultural, tivemos outros, né, outras editorias, mas o jornalismo esportivo ele não existia na grade da Metodista. Eventualmente, quem era do esporte, né, quem já tinha entrado na universidade sonhando em ser jornalista, a gente sempre dava um jeito de inserir. Então, toda vez que tinha um tema, vocês vão fazer um programa de rádio de 50 minutos no formato tal. Aí a gente, né, montava um grupinho das pessoas que tinham maior afinidade para fazer aquele tema e acabava levando, e aí que a gente tinha aquele contato, que aí os professores orientavam, olha, vocês estão falando de esportes, mas olha a imparcialidade, olha o formato, olha tal. Então aí a gente trazia todos os elementos do jornalismo para desenvolver o trabalho do jornalismo esportivo, mas a matéria em si não. O meu TCC aí, carregando tudo isso também, o meu TCC ele foi 100% esporte, né? Então, tudo que eu agreguei durante a universidade, mesmo não tendo a matéria em si, eu desenvolvi no meu TCC. O meu trabalho de conclusão de curso foi um programa de rádio sobre futebol feminino. Hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de contato com o futebol feminino, mas em 2016 foi algo raro, tanto que ele foi até cogitado para virar um projeto mesmo real, né? E aí a gente desenvolveu esse programa de rádio sobre o futebol feminino na universidade, mas o contato direto com a matéria, isso não rolou. Maravilha, maravilha. Estamos aqui com a Natália Santana, jornalista,
já falou bastante da sua experiência, mas vai falar ainda mais. Tem algumas perguntas aqui, para a gente entrar também no tema específico da presença da mulher no jornalismo esportivo, com as suas conquistas, com tudo aquilo que tem acontecido, inclusive também tendo a ver com o aumento. Eu penso que um assunto puxa o outro, né? Do futebol feminino, uma maior valorização do futebol feminino, a profissionalização dos clubes e, com isso, também a abertura de mais espaços para que as mulheres possam estar presentes nas coberturas, né, das reportagens. Enfim, é um campo ainda maior para abrigar todos os gêneros. Eu vou colocar a pergunta do Mendes aqui na tela. Ele viu aí atrás de você o livro da Djamila Ribeiro, né? O Manual Antirracista, o conhecido livro da Djamila Ribeiro. Ele pergunta, Natália, a Djamila me inspira de que forma a fazer seu trabalho de jornalista? Primeiro que é uma mulher, né, que tem toda a representatividade, né, o local de fala dela é importante, né, eu acho que a gente precisa entender a sociedade que a gente vive e as pessoas precisam entender que, como brancas, elas já nascem numa sociedade racista, já nasce racista, eu aprendi isso no livro da Djamila, que a gente precisa desconstruir isso a todo momento, desconstruir o racismo, que ele já é inserido na nossa sociedade, então eu trago muito isso, né, e assim, a Djamila, uma mulher inteligentíssima, que a gente precisa sempre parar para ouvir, e aí eu gostaria até de trazer essa discussão já, né, agradecendo a pergunta também, trazer a discussão para esse local, porque eu costumo dizer que o jornalismo, e o jornalismo, incluindo o jornalismo esportivo, ele é branco, ele é branco, hétero e patriarcal, né? Porque ele é feito por homens, ele é pensado e idealizado por homens brancos, e a gente tem no jornalismo hoje muito o reflexo do que é a sociedade, né? Então a gente vê muito como que o jornalismo ele ainda precisa evoluir em muitos segmentos para a gente quebrar esse, né, esse local de um jornalismo que é feito por pessoas brancas e onde as pessoas pretas elas ainda são minorias, elas ainda não ocupam os seus lugares nem em locais de visibilidade em frente às câmeras, por exemplo, menos ainda nos locais de diretoria, né? O que reflete no que a gente não vê no jornalismo brasileiro é o que a gente vê em frente às câmeras, né? Então, eu posso contar nos dedos quantas pessoas pretas tinha na minha sala, na faculdade. Eu posso contar nos dedos, infelizmente, com quantas pessoas pretas eu me relaciono no meu trabalho de jornalista. E menos ainda, com quantas mulheres pretas eu me relaciono no meu local de trabalho, que é ainda mais raro. Então, o olhar, né, o que eu trouxe da Djamila, o que eu aprendi com a Djamila, é ser uma jornalista crítica, é ser uma jornalista que eu observo e que eu vou dar voz às pessoas que precisam ter voz na sociedade. E nós, como jornalistas, precisamos dar voz a essas pessoas. Então, ainda é muito triste a gente se deparar sem falar com a quantidade de casos de racismo que a gente vive no mundo e como que muitas vezes a imprensa lida com isso de uma forma também não correta, né? A gente não pode falar sobre o racismo somente quando o Vinícius Júnior ele está sofrendo racismo naquele momento. A gente não tem que falar sobre racismo no jornalismo somente quando o Rodrigo passa por uma situação com o Messi. A gente precisa falar sobre racismo a todos os momentos. E quando a gente dá voz à pessoa preta, a gente não tem que dar voz a ela somente para ela falar sobre racismo, não. A gente tem que dar voz à pessoa preta também para ela falar sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, para ela ocupar os espaços. Então, acho que tudo isso eu trago, sim, de aprendizado, né, do que eu acompanho, do trabalho, das leituras, dos livros que eu já tive da Djamila Ribeiro, e eu acho que é uma discussão, assim, muito pertinente que a gente precisa levantar a todo momento. Sem dúvida, Natália, sem dúvida. É um processo, né, que ele vem de uma história, uma realidade que era totalmente excludente, tanto para as mulheres no esporte, quanto para as pessoas pretas, negras na sociedade. E o primeiro passo para a gente chegar a uma sociedade mais igualitária, de oportunidades iguais para todos, é, de fato, entender o problema, diagnosticá-lo,
para conseguir encontrar as soluções que muitas vezes estão simplesmente dentro da gente, né? É o nosso comportamento que condiciona essa mudança, né? Falando um pouco, Natália, sobre os desafios que você encontrou, teve que superar para estar onde você está, para fazer as coberturas, trabalhar para diversos parceiros, né, diversas empresas, diversas entidades que fazem futebol. O que você podia relatar para a gente sobre desafios? Aquilo quando você chega, você percebeu que tinha que superar, tinha que vencer, enfim, os conflitos que você encontrou naqueles momentos. Fale um pouco sobre, principalmente para as nossas jornalistas, várias presentes aqui, a Maressa, a Samira, a Socorro, a Adriana, também o Mendes e outras tantas que vão se juntar a nós daqui a pouco. Bom, parte muito, né, daquele local que a gente sempre destaca, que eu destaquei desde o começo da live, de chegar em ambientes, muitas vezes, só formados por homens. Isso aconteceu desde o início. E é engraçado que eu nunca tinha me visto como uma pessoa muito corajosa, sabe? Nunca tinha me visto assim. Só que hoje, quando eu paro para pensar na minha caminhada lá atrás, de chegar às vezes em um ambiente onde só tinham homens, eu me vejo hoje como uma mulher muito corajosa, né? Uma das minhas primeiras experiências na rádio foi a Rádio Paraty, onde eu comecei, quando eu contei para vocês a Rádio São Bernardo. Eu ia acompanhar uma coletiva de imprensa da Leila Pereira, hoje em dia ela é presidente do Palmeiras, na época ela patrocinava o São Bernardo Futebol Clube. Eu ia cobrir uma coletiva dela, e aí a única mulher, eu e ela, né, a única mulher lá. Até então eu não sabia, né? E aí eu ia com um colega de trabalho, que era a minha primeira semana de trabalho, ele não pôde ir. E aí me deram a opção, você quer ir ou não quer? Aí eu falei, vou. Tipo, hoje em dia eu paro para pensar assim na minha coragem, que era um ambiente somente com homens, tinha somente ela de mulher, e eu fui na cara e na coragem. E todos esses trabalhos iniciais que eu fui, só tinha eu de mulher, e eu me sentia assim meio acuada, me sentia meio. A gente não se sente tão abraçada, né? Porque todo mundo naquela. Hoje em dia é mais comum, mas todo mundo olhava com aquela cara, nossa, o que ela tá fazendo aqui, né? Tipo, nunca, quando a pessoa batia o olho e não me conhecia, nunca pensava que eu era jornalista, pensava que eu era qualquer coisa ali, menos a jornalista que estava para cobrir o determinado evento. Então, eu acho que os meus primeiros desafios, hoje em dia, eles ainda existem, por mais que eu vá em locais que tenham mais mulheres, mas muitas vezes eu ainda sou minoria. Mas os meus desafios, os primários foram esses, foram quebrar sempre essas barreiras de me colocar em locais que também eram meus, mas que até então eu não via como meus, por mais que eu sabia que eu tinha, que eu podia estar ali, e quebrar essa questão de ocupar um local meu que até então parecia que eu estava invadindo, porque aconteceu muitas vezes, assim, também, de certa forma, ser hostilizada, não com uma violência física, mas com um olhar, ou com uma palavra, ou com algo assim. Então, acho que foi o primeiro desafio, ocupar aquele espaço, isso lá atrás. Hoje em dia, também, por mais que tenha evoluído, e eu falo que hoje eu ocupo um local que tem mais mulheres no cenário, ainda somos minoria, então também ainda vejo muitas vezes de chegar e ocupar meu espaço e falar, não, eu tô aqui fazendo o meu trabalho, eu tô aqui por isso, eu tô aqui, sabe, sempre tendo que provar, né? O desafio também de provar que eu estou capacitada para aquilo, porque já aconteceu muitas vezes das pessoas não me verem como capacitada simplesmente pelo fato de eu ser mulher. De repente, de fazer uma pergunta a gente está num grupo ali somente eu de mulher e o cara vem perguntar, uma pergunta exclusiva, esse aqui tá o jogador, tal, você responde, a pessoa desconfia, você percebe que a pessoa está indo perguntar para um cara, para um outro homem, a mesma pergunta que você fez, que você respondeu. Então, é esse desafio da credibilidade. Eu preciso a todo momento provar a minha credibilidade como mulher, ocupando um espaço, e eu falo do jornalismo esportivo, mas é curioso porque é aquilo que eu falei, é um recorte, então poderia ser uma pauta também de economia, uma pauta de política, porque eu também já cobri política e também já me senti nesse ambiente, né? Eu já fiz trabalhos para a TV Mais ABC, que é uma TV aqui da região, e já me senti nesse ambiente também de não estar no meu local, porque a política
infelizmente ainda é vista também como algo majoritariamente masculino, absurdamente, porque a gente vive numa sociedade onde a maioria do eleitorado é feminino, e a gente precisa da representatividade feminina também nos parlamentos, mas no jornalismo político também é isso. Então, é sempre, os desafios são sempre superar essas barreiras, de quebrar o preconceito de ser uma mulher fazendo algo até então que é do homem. E é curioso, né, Natália, que nas faculdades, eu digo isso assim, pelo menos dados, eu vou até procurar depois para colocar aqui no chat para comprovar, mas há mais mulheres do que homens cursando jornalismo e há mais mulheres do que homens finalizando o curso. O curso de jornalismo, de maneira geral, é um curso mais feminino que masculino. E aí a gente percebe essa barreira, né, não só no esporte, mas também em outras áreas, como você falou, da mulher estar presente nesse mercado, presente com cargos de chefia, ainda menos ainda, enfim, e fora a questão do mercado, do salário, que a gente sabe que também existem, na média, diferenças em função do gênero. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Continuo convidando a galera aqui que está presente a participar, viu? Senão vai ficar só um diálogo aqui, viu, com a Natália. Vamos conversar com ela, todo mundo que está presente aqui, façam perguntas para a gente colocar aqui na tela. Natália, falando um pouco mais sobre a preparação, o seu trabalho em si. Como você, assim, você é comentarista, é repórter, foi, não sei se ainda é também apresentadora, mas enfim, são habilidades diferentes dentro de um mesmo conjunto de ações, né, dentro de uma cobertura, enfim. Como você se prepara? Quais são as suas técnicas ali para você se preparar, por exemplo, para estar à beira do gramado, para cobrir um jogo? Qual é a sua preparação, o seu ritual? Você estuda os clubes, os dados? Como é que você faz? Isso é uma pergunta técnica para os nossos alunos aqui compreenderem como isso se dá na prática, quando a gente é escalado para cobrir um jogo no gramado. Bom, eu começo primeiro pela preparação a preparação de ser jornalista. A gente precisa entender que nós estamos, no caso, jornalistas esportivos. Hoje eu estou jornalista esportiva, mas eu sou jornalista. Eu amo trabalhar com esporte, mas se de repente lá na frente algo muda na minha vida, ou eu recebo uma proposta, ou simplesmente para eu estar 100% capacitada, eu preciso ter contato não só com o esporte, eu preciso estar antenada, eu preciso entender o que gira no mundo, né, na minha cidade, no meu bairro, no meu estado, no meu país e no mundo. Eu preciso consumir conteúdos variados, porque uma pauta no esporte, ela pode estar ligada com o que está acontecendo de uma forma ou outra lá no Oriente Médio. Então, ser jornalista, em primeiro lugar, é entender que o segmento daquele momento da editoria que você trabalha, ele não pode te limitar a ser somente aquilo. Você tem que entender que você é jornalista em primeiro lugar. Ler muito, consumir muito conteúdo sobre temas variados, sobre tudo. Isso é fundamental para todos nós. Isso já é uma preparação para o seu dia a dia, porque se hoje acontece alguma coisa lá no gramado que de alguma forma me pegou com uma pauta externa e, sabe, e uniu uma coisa a outra, de alguma forma eu consumi um conteúdo lá atrás que vai me orientar a falar sobre aquilo. Um torcedor na arquibancada que é um refugiado de um país em guerra e vai surgir uma pauta para eu entrevistar ele. É uma pauta fora do futebol. Qual a minha preparação para fazer aquela entrevista? E isso pode acontecer. Então, o jornalismo, ele é abrangente. Então, a gente precisa primeiro formar o nosso intelecto individual para ser um bom profissional. Então, já começa por aí. Agora, trazendo para o dia a dia, para quando eu faço uma reportagem à beira do gramado, esse material e esse estudo, ele também é preparado ao longo do campeonato. Hoje, por exemplo, eu vou cobrir a final do Paulista Sub-20, masculino. E é um choque rei, é o clássico Palmeiras e São Paulo, é um jogaço, e a audiência, mesmo sendo futebol de base, a gente faz pelo canal oficial da Federação Paulista, no YouTube do Paulistão, é uma audiência gigantesca. É futebol de base, mas todo mundo tá ligado, é o sub-20, a última categoria que já tem jogador jogando no time principal. Então, eu preciso de toda a preparação
ao longo de todo o campeonato, o que eu estudei, o que aconteceu durante os outros jogos, o que aconteceu no jogo de ida, que aconteceu em Cotia, que o Palmeiras venceu fora de casa, e o que eu trago para hoje, os estudos das últimas rodadas, o estudo da semana passada, uma atualização de como foi o campeonato, toda aquela preparação dos principais destaques, os números de cada jogador, os números da decisão, os números do time no campeonato, um breve resumo dos técnicos, um breve resumo do estádio, porque o mando é do Palmeiras, só que o Palmeiras não joga em casa, joga aqui no ABC Paulista, por que isso está acontecendo? Então, assim, é um estudo muito amplo. Eu demoro, em média, me preparando para uma partida de futebol, seja para ser repórter ou comentarista, repórter até um pouco mais, porque o repórter ele traz mais informação, muitas vezes, do que o comentarista, dependendo da transmissão. 1h30, no mínimo. Ontem à noite eu estava me preparando para esse jogo. Eu demorei 1h30 ontem. A escalação, por exemplo, vai sair hoje, 1 hora antes do jogo. Quando sai a escalação, já preciso preparar mais informações. Qual que é a diferença da escalação passada? Por que isso está diferente? Olha, por que aconteceu isso? Aí eu tenho que montar o meu destaque, sabe aquela primeira entrada do repórter? Olá, tudo bem? Estamos aqui no gramado do Bruno Daniel. O time do Palmeiras hoje ele vem com 2 modificações. O time do São Paulo. Então, assim, todo o contexto da transmissão, todas as informações que você julga como principal, você precisa montar. A gente tem a facilidade, muitas vezes, de contar com as assessorias de imprensa do clube. No caso hoje, São Paulo e Palmeiras, eles me muniram de muito material. São 2 clubes que mandam muita coisa. E aí você vai filtrar também. O que eu posso usar na transmissão? O que eu não posso, o que talvez não preciso usar? O que talvez está aqui que eu vou usar, mas às vezes o próprio narrador lá no estúdio fala, o comentarista, e eu filtro. Agora tem clubes que não tem nem assessoria de imprensa. E aí eu vou me virar sozinha, buscando material na internet. Às vezes eu já consegui, às vezes não tem assessor de imprensa, contato com o próprio técnico ou o supervisor do clube. Manda um áudio aí para mim com as principais informações. E aí eu monto meus estudos ali. Ou eu não consigo nada daquele material, daquele clube, chego no estádio mais cedo. Vou lá no vestiário. Oi, quem que é o representante? Vamos lá, vamos fazer uma conversa breve. E aí monto os meus estudos na hora. Agora, sim, não dá para ir para qualquer trabalho jornalístico sem uma preparação prévia. A não ser que você está sendo jogado para aquela pauta em cima da hora, você está indo correndo. Se você pode estudar no caminho, estude. Entendeu? O mínimo de entendimento da pauta, do tema, do assunto que você vai cobrir, você tem que ter entendimento. É por isso que eu cobro muito, que eu falo muito sobre a questão de muita gente que hoje cobre esporte só porque é esporte e é visto como entretenimento e não é jornalista. Isso não é correto. Nós jornalistas, nós temos o meio, né, o meio correto do que é informação, do que é pertinente, do que é para ser levado a público. E quem não é jornalista, simplesmente porque tem 30 mil seguidores na rede social, não tem a mesma preparação que a gente. Então, o estudo, ele é fundamental. Estudar até a política do clube, o histórico do clube. Os clubes, eles são formados por questões políticas, sociais. Aí eu pego o exemplo do Santos, um time que foi formado, é um time do povo. É um time que é formado, sabe, por trabalhadores, por operários, por pretos. E isso pode influenciar no momento de montar uma transmissão. O time de preto, o time de branco e preto, o time do Rei Pelé. Então, o estudo, ele é fundamental. Então, resumindo, a minha preparação começa muito antes. Começa um dia antes do jogo, pelo menos 1h30 de estudo. Aí cada um tem uma técnica. Eu sou da anotação no caderno. Então, as minhas principais anotações eu levo anotadas no caderno. Muitas outras eu mantenho no celular, com material que a assessoria de imprensa do clube me passou. Então, eu vou dividindo as informações. Algumas eu uso no celular na hora do jogo, outras eu uso no caderno, mas sempre com muito material preparado para cada trabalho. Isso, tudo isso, Natália, sem contar a observação no momento do jogo em si, aquilo que ocorre que você não esperava, né? Uma confusão na arquibancada, uma fala do técnico, né? A parte da observação direta também é muito importante, não é?
Sim, sem dúvida. O cenário ali, porque no caso do repórter em campo, ele está ali para trazer os números, os dados, mas ele também ele é o olho do narrador, porque o narrador geralmente fica no estúdio, vez ou outra, numa final, num momento X, o narrador ele vai para o estádio, mas na maioria dos momentos, o narrador ele está ele tá no estúdio com o comentarista e o repórter está no gramado. Então, o repórter está vendo ali, ó, técnico tal tá ali numa briga com o quarto árbitro, falando que aquele lance foi pênalti, não sei o quê. Você tá observando algo que a câmera não tá mostrando, você vai trazer, porque de repente, mais ali na frente, o técnico é expulso, ninguém sabe por quê. Só você viu e você vai falar no ar. Bom, não se esqueçam, para todos que estão assistindo, que a hora de fazer perguntas é agora, não haverá um momento depois, entendeu? Nós já temos 35 minutos de live, fiquem à vontade para perguntar. Eu encontrei aqui a informação sobre a porcentagem, é o perfil do jornalista brasileiro, que é de 2021, são os dados mais recentes. Nós temos 58% de jornalistas brasileiros são mulheres, né? E aí, como a Natália ressaltou bem no início, 68% dessas mulheres são brancas, apenas 32% não são brancas, né? O que não significa dizer que sejam pretas, podem ser de outras etnias também. Natália, sobre o mercado, curiosidade que a gente tem aqui de fora de São Paulo, né? Eu sou paulistano, mas moro aqui em São Luís há décadas, já sou mais maranhense do que paulista. E, enfim, como é o mercado, aí não só para as mulheres, mas especialmente para as mulheres, se você quiser dedicar a resposta mais para vocês, mulheres, mas o mercado do jornalismo esportivo em São Paulo é muito concorrido, há poucas vagas para muita gente. Como é que vocês têm lidado com essas transmissões ou com a possibilidade de fazer jornalismo de maneira alternativa, de maneira individual, né, criando seus canais de vídeo? Para nós aqui é tudo muito confuso ainda. A gente vive uma realidade ainda das grandes empresas que não contratam, que demitem. O jornalismo esportivo ainda tenta se fortalecer e o curso é uma das ferramentas que a gente tem tido para qualificar mais ainda nossos profissionais e tornar o mercado mais forte. Mas como é essa realidade aí em São Paulo? Também em termos salariais, vocês acham que ganham bem, poderiam ganhar mais? Conte um pouco para a gente sobre a realidade de mercado em São Paulo do jornalismo esportivo. Ô, Paulo, só para trazer também, muito importante essa informação, né, esses números aqui que você trouxe, né, a gente ainda vê realmente como não reflete muito, né, essa questão, né, da sociedade. Eu começo respondendo essa pergunta aqui, até falando pelo lado feminino, mulheres até 40 anos. Eu estava tendo uma discussão, uma conversa, né, com uma jornalista, uma narradora que eu admiro muito, a Luciana Mariano, ela narra na ESPN, e ela levantou a questão: quantas mulheres com mais de 40 anos a gente vê no mercado hoje no jornalismo? No jornalismo esportivo. No jornalismo em si, a gente encontra uma ou outra em alguma grande emissora. Mas é como se nós, mulheres, tivéssemos prazo de validade. Além de ter o padrão, né, de ser branca, o padrão do que a sociedade julga como uma mulher bonita, né, o perfil do corpo, ainda tem a questão do etarismo. Isso é muito grave no jornalismo esportivo no jornalismo e no jornalismo esportivo para as mulheres. É muito raro ver mulheres com mais de 40 anos ocupando espaços no jornalismo esportivo, são sempre rostos jovens. Isso já diz um pouco sobre o mercado de trabalho. Eu, por exemplo, estou com 36 anos. Eu ainda estou buscando exatamente o meu local no jornalismo, porque aí eu trago essa discussão do mercado de trabalho para o meu exemplo. Eu atuo no jornalismo esportivo desde 2015, quando eu estava na faculdade, me formei em 2016. De lá para cá, no começo da minha faculdade, logo no término da minha graduação, eu conciliava o jornalismo com trabalhos fora. Eu trabalhava com call center, eu trabalhava com telemarketing, porque em um determinado momento eu trabalhava como colaboradora só no jornalismo esportivo, como voluntária. Eu não tinha um trabalho remunerado, então eu não conseguia viver só do jornalismo esportivo. Alguns trabalhos a gente chama de freela, né? Somente trabalho freelancer, onde eu recebia pouquíssimo cachês muito pequenos para atuar em determinados trabalhos, determinadas transmissões. E o mercado, desde então, é um mercado, assim, muito complicado. Eu vejo pelo exemplo de São Paulo.
É o resumo do que a gente fala. Se você não é contratado por um grande veículo de comunicação, por uma grande mídia, você passa muita dificuldade no mercado de trabalho. Desde 2016, quando eu me formei, eu nunca assinei minha carteira como jornalista. Nunca. E eu estou nos principais locais. Eu falo, assim, graças a Deus, assim, o meu nome, ele sempre está nos grandes trabalhos que eu faço, só que são todos trabalhos temporários, são todos trabalhos freelas, entendeu? Hoje eu me mantenho, graças a Deus, do jornalismo esportivo, ainda não da forma que eu gostaria, mas eu posso dizer que eu me mantenho do jornalismo esportivo, mas sem uma carteira assinada. Sem um grande contrato, com contratos pontuais, com contratos por temporadas, com contratos que pagam muitas vezes por valores somente que pagam o seu custo, sabe, mensal, o seu custo de deslocamento. Alguns trabalhos pagam um pouco melhor, outros não. Então você precisa ter muita resiliência para você viver do seu sonho no jornalismo esportivo. Porque eu pego pelo meu exemplo e por muitas pessoas que eu convivo, que vivem nesse mesmo cenário, pessoas que trabalham em grandes mídias, por exemplo, mas que elas não têm um contrato, por exemplo, fixo, elas precisam pegar muitos trabalhos ali dentro daquela grande mídia para fechar um bom salário no final do mês, porque se ela não tiver sempre ali, ó, pegando muitos trabalhos, no final do mês a conta também não fecha. Então você precisa sim ter assim um contrato muito bom em uma grande mídia, ou hoje em dia nas produtoras, porque aqui em São Paulo, não sei se por aí também é assim, em São Luís, no Maranhão, os streamings, eles são muito fortes, né? Então, assim, as grandes transmissões esportivas hoje, muitas vezes, elas acontecem na internet. Então, se você consegue um contrato, por exemplo, com uma produtora que presta serviço para uma determinada entidade, ou para uma federação, ou para algum lugar, beleza, você fecha um contrato, ó, eles te contratam para você trabalhar o ano inteiro para essa produtora, você vai fazer jogos para aquele local com salário X, beleza, você se mantém. Agora, se você não acha esse local, você fica o tempo todo assim, ó, sabe, procurando um bico ali, procurando um trabalho ali, procurando uma transmissão. Você trabalha aquele dia, aquele mês, você não sabe como vai ser o seu próximo mês, porque assim, a concorrência ela é muito grande. Tem muita gente no mercado fazendo jornalismo, tem muita gente querendo trabalhar com jornalismo esportivo e tem muita gente que se formou e se preparou para isso. Legal. Só que também tem muita gente chegando, que aí eu entro naquela discussão, porque tem muitos seguidores, porque faz conteúdo digital, faz conteúdo na internet e também quer ocupar o mesmo espaço que a gente. E, infelizmente, algumas mídias, algumas produtoras, elas visam isso. Eu já deixei, por exemplo, de ser contratada para fazer um determinado trabalho, porque eu não tinha um número X de seguidores nas minhas redes sociais. E aí as pessoas que estavam lá eram pessoas que, algumas eu sabia que eram jornalistas, mas outras não, e elas tinham um número X de seguidores nas redes sociais. Então, isso acontece muito por conta desse engajamento que as mídias, elas utilizam das redes sociais, ok, né, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas eu vejo ainda como fundamental o jornalista ocupar o espaço do jornalista, porque a gente estudou, a gente se preparou, quem está fazendo aí, o pessoal fazendo uma pós-graduação, se preparando 2 vezes mais, e é o que eu falo, não achem que isso não é necessário, porque é sim, porque eu acho que quando passar esse boom da gente viver essa questão tão forte de mídia social, acho que a gente vai atingir de novo um patamar onde a valorização do profissional, ele vai ser o carro-chefe, então faça pós, faça mestrado, faça doutorado, porque isso é fundamental, só que o mercado aqui em São Paulo, ele é muito competitivo, ele é muito concorrido, ele ainda é também, ainda por mais que somos maioria, as mulheres, ele ainda é ocupado muitas vezes mais por homens, e em algumas mídias eles fazem questão de colocar uma mulher para dizer que tem, e aí a mulher sempre também precisando ser 2, 3, 4 vezes melhor para ocupar aquele local,
A gente está com uma carência de pessoas pretas no mercado do jornalismo esportivo, não porque elas não existam, que a gente sabe que a população preta é majoritária no Brasil, mas também pela falta de oportunidade que as mídias dão, que que os grandes veículos dão, de acreditar no trabalho das pessoas, de abrir esses espaços. Então, o mercado, eu preciso, assim, ser muito realista, né? Eu preciso eu prefiro ser muito sincera, porque foi a realidade que eu me deparei e eu tive uma pessoa lá atrás que também me trouxe essa realidade. Você vai fazer jornalismo mesmo? É assim, é assado, é difícil, sonho. Não quer dizer que não vai acontecer com você, de você não assinar o seu tão sonhado contrato, ou de você ocupar um grande espaço, ou muita gente que também nem quer ter uma carteira assinada, prefere viver, né, como uma pessoa, sem um vínculo grande, mas consegue ter um salário que julga digno. Não estou querendo dizer que isso nunca vai acontecer, só que eu trago a minha realidade para dizer como o mercado de trabalho é difícil, e não é somente a minha realidade, é a realidade que eu trago de algumas pessoas também que me cercam nesse mercado, entendeu? Exato, é uma realidade, acredito que nacional, né? Há várias discussões. Inclusive, você até já, de certa forma, respondeu aqui a questão do Mendes, sobre essa busca dos cliques, né? Você deu até o seu testemunho de que, às vezes, até a quantidade de seguidores que o jornalista tem é um critério para ser chamado, para ser, né, lembrado em um trabalho. E a Natália também aqui, Natália Alves, na mesma linha, né, te pergunta como você vê o jornalismo esportivo realizado nas redes sociais. Você acha que está mais entretenimento que informação? Você pode comentar um pouco sobre isso? E também, só para colocar uma terceira mensagem da Socorro, ela fala aí, help a nossa querida Socorro Harouche, ela falou que ouviu de um diretor de jornalismo que já estava velha para cursar jornalismo aos 31 anos. Então, corroborando também com a sua fala do etarismo que ainda, infelizmente, existe nas redações. Mas comente um pouco sobre essa relação jornalismo e entretenimento, como um está se misturando com o outro, e o que você vê de positivo ou de negativo nisso. Primeiro sobre essa fala, é um absurdo, né? Não tem idade para absolutamente nada, nenhuma profissão, né? Não há idade para você viver nenhum sonho que você tenha na sua vida, seja em questão de estudar, seja em questão em uma realização de algo pessoal. Eu acho que ninguém tem que cair nesse lugar, porque é só a gente fazendo e ocupando e chegando lá depois com o nosso diploma na cara das pessoas, fazendo o melhor nosso, porque não tem como as pessoas ignorarem um grande profissional. Uma hora as pessoas vão te engolir, uma hora as pessoas vão, né, vão falar, né, independente de qualquer coisa, é uma boa profissional. Eu pego o meu exemplo das minhas redes sociais, quebrei essa questão, por exemplo, em alguns locais, de ser chamada somente por não ter um número X de seguidores. Quebrei como? Com o meu trabalho. Então, não há nenhum não há preconceito que a gente não consiga quebrar com muita dedicação, com muito trabalho. E sobre a questão eu acho que, assim, todo meio de comunicação, ele é válido. Em nenhum momento eu trago que o que é produzido, por exemplo, por criadores de conteúdo ou pelas redes sociais não é válido. Hoje, assim, tem milhares de formas de se comunicar e a gente deve utilizar todas elas. Às vezes a gente atinge um público somente ali pela rede social, e isso é um trabalho válido. Então, em nenhum momento eu sou contra, né, a questão das redes sociais. Eu sempre vou trazer a questão da preparação, da importância da preparação. Então, esse é o primeiro fato, né? Acho muito necessário a gente utilizar as redes sociais, acho muito inteligente a gente utilizar esse local onde as pessoas estão. É ali que eu atinjo um determinado público, né? Eu tenho ferramentas nas redes sociais, né? A gente estuda isso na faculdade e quem trabalha com mídia digital, a pessoa, ela tem os números nas redes sociais, né? As ferramentas internas dentro da rede social para saber o público que ela está atingindo, o público que ela quer atingir, a idade, o sexo, o local. Então, isso é totalmente válido. O que é importante é sempre trazer essa preparação, porque é um formato diferente, então você vai precisar
trazer uma linguagem diferente para utilizar na internet, você vai utilizar as ferramentas que aquela rede ela te disponibiliza para você saber como atingir um determinado público, né? Então, eu vejo como útil, como necessário. O que a gente não pode é ignorar a preparação para trazer um material para uma rede social, uma preparação jornalística, é uma preparação diferenciada porque é rede social, é uma linguagem leve, é uma linguagem que vai abranger e vai chamar a atenção de um público de uma forma diferente, sim, mas eu me preparei para trazer aquele conteúdo jornalisticamente. Era essa a pergunta? Eu acho que eu perdi um pouco qual que foi a Não, não. pergunta exata. Não, exatamente, não. Você abordou bem, sim, que o nada contra as redes sociais, nada contra as possibilidades que elas têm de você, enfim, fazer aquele story, colocar uma foto, registrar um Não, momento, mas sem não, perder jamais. a essência da profissão, que é a informação, a Sim, precisão da informação. Não é sim, isso? todos nós, e como jornalistas, esse é o nosso maior aliado, né? O meio social, a mídia social é a nossa maior aliada. Muitas vezes ninguém vai divulgar o seu trabalho tão bem quanto você vai divulgar ali na internet. Então, você faz um vídeo de análise de um assunto X e solta na internet, as pessoas vão olhar e vão começar a te conhecer a partir dali. Um trabalho que você fez e depois você vai jogar um vídeo ou uma foto daquele trabalho que você fez, vai jogar na internet e a essência jornalística está ali. Então, assim, em nenhum momento eu estou falando contra ou estou falando que não é válido, muito pelo contrário. A comunicação, ela se expande, a comunicação, ela se atualiza e nós, jornalistas, nós temos que seguir na mesma linha, temos que abraçar todos esses caminhos e todas essas formas de comunicar. Natália, a gente está indo para a reta final aqui da nossa live, agradecendo aqui a presença dos nossos alunos da pós que estão aqui, a Socorro, a Natália, o Mendes, o Pedro, a Maria de Jesus, e convidados, né? Maressa, Samira, Adriana, que ainda estão cursando a graduação em faculdades e universidades aqui de São Luís e com certeza serão os próximos alunos das próximas turmas da pós. Eu vejo aqui, Natália, que você trabalha para diversas entidades, né? As entidades federativas, como a CBF, a Federação Paulista, e também a TV Cultura, que é uma TV pública, e entidades privadas, como a TV Centauro Esporte, que na verdade é uma web TV, eu acho, né? E a TV do Santos. Você tem o seu próprio equipamento? Como é que essa relação em relação a o que eles te oferecem para fazer esse serviço? Ou quando te contratam, você tem que levar tudo ou eles te dão algum tipo de suporte técnico? Acho que é importante também o nosso aluno saber, até para saber no que ele deve investir para, caso um dia seja chamado para fazer, e será, obviamente, né, coberturas também nesse nível, tenha já uma estrutura própria, importante, básica, para dar conta desse trabalho. Bom, no meu caso, nesses trabalhos que eu faço, todos eu presto serviços, né? Então, eu presto serviços para as produtoras ou para as TVs, né? Como eu disse, não sou exclusivamente contratada delas, então eu presto serviço para todas elas, e todas elas possuem os seus próprios equipamentos. Então, uma transmissão que eu fazia, por exemplo, na Centauro, a Centauro TV, ela transmitiu o Paulistão Feminino, né, nas suas redes sociais, no YouTube, né, no Facebook, e aí a própria equipe, a produtora, era uma produtora terceirizada, a grande maioria é assim, você vê a transmissão lá na frente, mas por trás tem uma equipe de produção, aliás, é um mercado muito grande também para quem se interessa para essa parte técnica, como colocar as transmissões no ar, é um mercado muito grande que eu acho que quem tem essa habilidade vale a pena expandir ou para montar uma produtora ou para atuar nessas produtoras também. É um lado da comunicação que está muito em alta. Então, sempre assim, uma transmissão sempre tem uma produtora por trás. A transmissão que eu faço para a cultura é a cultura lá, canal lá, só que tem uma equipe de transmissão com câmera, que leva o microfone, que leva o meu fone, fica um produtor do meu lado me ajudando se precisar de alguma coisa. Então, todas as transmissões que eu faço, elas têm uma equipe por trás, né? Tem uma equipe que coloca aquela transmissão no ar, uma equipe técnica.
né, que está ali no local, seja no gramado, seja numa coletiva, juntamente com a equipe que está sempre numa central, né? Então tem o pessoal que está ali, às vezes fica se for uma transmissão muito grande, fica um carro de transmissão, que é o carro com a antena que coloca a transmissão no ar, e em uma central técnica, num prédio, tem a equipe principal que mexe com o Twitter, com todos né, esses equipamentos para colocar uma transmissão no ar, que eu essa parte eu não entendo muito. Então, no meu caso, é assim. Mas para quem produz conteúdo próprio, muitas vezes, o mínimo que você tem que ter é um celular, assim, de alta geração, de grande qualidade para você produzir um bom conteúdo, com boas imagens. Isso até eu também preciso, porque lá no campo, quando eu estou lá no gramado, eu posso produzir um conteúdo, se eu tiver liberdade. Vamos por hoje, eu vou cobrir para o YouTube do Paulistão, a final do campeonato. Mas se eu quero depois chegar no jogador e produzir um conteúdo exclusivo meu para pôr nas redes sociais, eu peço licença ali para assessoria. Posso fazer um vídeo aqui com o jogador, posso fazer um relato do jogo, ou eu mesmo gravar, tirar umas fotos e postar, porque aquilo ali também é a divulgação do meu trabalho, de repente, para uma outra produtora ver e me chamar. Então, o mínimo de equipamento, de tecnologia necessária é importante ter, um bom computador, um bom notebook, mas como eu sempre trabalhei junto, né, com as equipes, eu nunca precisei investir grandemente em material meu, mas eu acho que é importante para quem vai se tornar o próprio produtor de conteúdo, né, você vai investir no seu canal do YouTube, né, como eu disse, é importante para quem está começando, quer investir, quer ter portfólio, é importante você investir no seu material, sim, você investir no seu conteúdo, porque você faz, tipo, você ainda não tem muita experiência no mercado, mas você começa a organizar lives como essa aqui, e você produz entrevistas e coloca no seu canal do YouTube, coloca recortes na sua rede social. Gente, isso é muito válido. Utilizem sim muito das suas redes sociais, muito, porque é a sua ferramenta de trabalho gratuita, entendeu? Então, no meu caso, hoje o meu investimento maior assim, é o meu celular por conta disso, mas se um dia precisar investir mais também em material, sem dúvida, eu investirei. Tem aqui ainda mais algumas perguntas, a gente vai ter que equacionar o tempo, mas vai dar certo. Tem a pergunta da Luciana aqui, vou colocar aqui para você, Natália, que a pergunta sobre assédio, né? A gente acabou não tocando nesse tema, mas é importante você, enfim, pode ter um testemunho seu, um depoimento seu ou de colegas que você conheça, se você considera, né, que já sofreu algum tipo de assédio enquanto trabalhava. Você pode responder em 2, 3 minutos, aí eu vou fazer uma pergunta do Mendes Pode, aqui. Vou tentar ser bem breve. Infelizmente, a gente não está imune, seja no esporte, seja em qualquer área. Já aconteceu muito, sempre foi muito triste, tanto vindo da arquibancada, como vindo de colegas também dentro de campo, assédio, a questão do assédio sexual, e já sofri assédio moral também, infelizmente, dentro da profissão. Muitas vezes é aquela questão de você estar ali trabalhando, você abaixa a cabeça, você engole, mas depois vem e dói, entendeu? A gente acaba sempre tendo que fingir que não aconteceu, porque você está no ar. Se eu me quebro ali no ar, porque eu acabei de ouvir uma coisa que não me fez bem, no final, prejudica a mim, isso que é triste, né? Porque é o meu trabalho que está sendo exposto, então isso, infelizmente, ainda acontece muito, mas eu não ignoro, mas hoje em dia eu aprendi a me preparar para não prejudicar o meu trabalho no momento, entendeu? Eu procuro lidar com aquilo e depois, quando eu tiver a oportunidade de falar, de colocar para fora, porque a gente tem que expor sim, mas ainda é uma realidade, e infelizmente isso acho que não vai mudar, né? É utópico pensar que vai acabar, mas a gente precisa continuar combatendo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que é uma praga social, né? O mau comportamento, essa cultura machista que é histórica e que precisa ser desconstruída, sem dúvida. É uma das chagas que a humanidade carrega. A gente fez o tempo todo. Eu estava essa semana assim, uma coisa que tem nada a ver, mas um testemunho meu, que fui fazer um BO numa delegacia, bateram no meu carro e tudo, e aí o delegado não estava, mandou ir numa outra delegacia para só pegar uma assinatura. Quando eu cheguei lá, o delegado dessa outra delegacia estava tratando a vigilante tão mal que aquilo me constrangeu, chamando ela de lerda.
e tal. Tipo assim, uma coisa tão absurda que naquele ambiente eu nem podia fazer muita coisa, você da hora capaz de ser enquadrado como desacato à autoridade ou ficar ali mesmo, né? Mas, enfim, um ambiente que tem uma autoridade policial, homem, e uma vigilante mulher, e uma relação ali que é totalmente desajustada, né? A mulher fazendo o seu trabalho honestamente, um trabalho ali necessário, inclusive, para a segurança do local, e o homem brincando, entre aspas, chamando ela de lerda, fazendo piadinhas, né? Uma coisa ridícula. Natália, para a gente encerrar, você já pensou, não sei se ainda está cedo, né? Eu acredito que você tem uma carreira muito longa ainda, mas em escrever um livro sobre suas experiências de trabalho? Olha, eu amo livros, né? Eu amo ler, amo escrever. Ainda não pensei, eu acho que dá para acumular aí bastante experiência, talvez um dia em pensar em escrever um livro sobre minha profissão, sim. Eu escrevo muito poema, eu gosto muito de poesia, então já escrevi bastante poesia, e eu já pensei em escrever um livro sobre poesia, que é algo que eu gosto muito. Vamos ver se no futuro eu consigo amadurecer mais essa ideia. Maravilha. Eu queria deixar aqui todos os nossos contatos, né? O seu Instagram e também o do curso, e pedir para você, primeiro, agradecer imensamente a sua gentileza, a sua presença aqui para falar um pouco da sua história e falar de todos esses temas muito importantes, necessários, que dizem respeito à presença da mulher no jornalismo esportivo, e a gente acabou abordando muito mais no jornalismo como um todo, mercado, parte técnica. Eu acredito que todo mundo que assistiu e que ainda vai assistir ela gravada vai curtir muito. Então, fique à vontade para dar um abraço a todos nós aqui do Maranhão. Eu vou deixar aqui a sua arroba, como dizem, na tela para o pessoal te seguir. Natália Por S. favor. Não é isso? Isso. Por favor, que eu preciso. Eu já falei, eu preciso aumentar, aumentar os seguidores. Então, quem quiser pode procurar, né, como Natália Santana sem H, ou aí pela minha arroba, né, Natália S. Santana A. Pode adicionar lá nas redes sociais. Quem quiser mandar perguntas, gente, eu sou totalmente aberta. Pode adicionar, pode seguir. De repente tem alguma curiosidade, não deu para a gente falar sobre aqui. Para quem quer ser jornalista ou não, se estiver acompanhando a live, para quem está estudando jornalismo, para quem está na pós, o que eu puder ensinar, o que eu puder ajudar, o que eu puder falar, eu falo, eu ajudo, não tem problema, mas eu também sou uma mera aprendiz. Do mesmo jeito que vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo. Eu não estou ainda, eu não estou no cenário da universidade, mas eu pretendo também voltar, preciso me especializar em outras áreas, então é um sonho, mas o que eu te puder ajudar, eu vou ajudar, mas eu sou mera aprendiz como todo mundo, nós estamos, né, nessa vida como meros aprendizes, e aí o que eu deixo também, né, além desse convite para quem quiser adicionar e quem quiser trocar uma ideia, se quiser mandar pergunta depois para o Paulo e eu puder responder alguma coisa, eu estou totalmente aberta. O que eu não souber, o que eu não puder ajudar, eu posso transferir a pergunta para pessoas que são mais capacitadas também, posso fazer alguma indicação. Então, se sintam abraçados, se sintam sempre unidos, que é importante a gente ter essa união na nossa área, é uma área muito desunida, a área do jornalismo, então se sintam abraçados e unidos, e tudo que eu disse, a questão é para vocês entenderem, por exemplo, o mercado, mas não deixem de sonhar, de se capacitarem e de ocuparem os seus espaços, porque lá atrás eu não acreditava onde eu poderia chegar, mesmo com tanta dificuldade, hoje eu ocupo um espaço que muita gente sonha em estar onde eu estou, e eu me sinto muito realizada por fazer tudo que eu faço hoje. Eu vivo do que eu amo. Então, continuem sonhando, continuem investindo em vocês, porque o conhecimento e o aprendizado, ele nunca é demais. Então, invistam bastante em vocês, invistam bastante nas redes sociais, tá? E podem investir, que é uma ferramenta gratuita de trabalho, e continuem consumindo muito, muito, muito conteúdo no geral, porque isso vai formar cada um de vocês, não só como jornalistas, mas como pessoas também. Então, eu agradeço. E só mais uma coisa: meu sonho é conhecer Maranhão, São Luís, porque todo mundo fala que é a capital do reggae, né? Isso. E Jamaica brasileira. Eu sou simplesmente apaixonada por reggae. Até comecei a seguir um rapaz nas redes sociais, porque ele posta material sobre reggae. Então, ó, quem quiser me convidar aí para curtir um reggaezinho no Maranhão, eu estou morrendo de vontade de conhecer, viu? O convite já está feito. E, inclusive, a gente tem
diversos espaços, chamamos de bailes, né? Que há mais espaços de reggae mecânico, né? Com o som mecânico do que até de bandas no Maranhão, mas são mais de 80 bailes por fim de semana na Grande Ilha de São Luís. É opção para todo mundo. E eu queria... Você falou sobre a disponibilidade, inclusive a gente tem algumas alunas que estão fazendo o TCC sobre esse tema, a presença da mulher no jornalismo esportivo, e elas com certeza vão mandar um inbox para Podem mandar, pode mandar. Eu converso com bastante aluno universitário durante trabalhos de faculdade, durante o TCC. O que eu puder ajudar diretamente, eu ajudo. O que eu não puder, eu indico pessoas também para ajudar. Sou totalmente aberta. E fica também um convite, claro, para você seguir a nossa arroba. E quem sabe, a gente preparando turmas remotas, né? Por que não? Sim. Você também nos dá o privilégio de cursar a nossa especialização. Seria uma honra para a gente. Uma honra, com certeza. Então, @fsadu.esportivo, de Fundação Sousandra, de apoio ao desenvolvimento da UFMA, daí que vem esse FSADU, e nossos agradecimentos também aos nossos parceiros, a própria Fundação Sousandra e a Faculdade Laboro, que é quem certifica o curso aqui na Grande Ilha de São Luís. Natália, foi um prazer, um privilégio, uma satisfação recebê-la aqui. A gente se vê em outras oportunidades. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Paulo. Obrigada pelo convite, obrigada a todos também pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho também. E é isso, seguimos. Um abraço a todos. A live vai ficar registrada aqui no canal e assistam, compartilhem, sigam também todas as arrobas que já foram desfiladas aqui, melhor dizendo, e a gente se vê numa outra oportunidade. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.